gente? Vamos entrar na presença de Deus com muita fé, com o coração aberto, com o desejo sincero de nós termos um encontro com Ele. E cante assim, em nome do Senhor Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, Um adorador por excelência. um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Esse é o desejo, meu Pai, do nosso coração. Ser um adorador, mas um adorador não em palavras, mas um adorador com a vida. Que o nosso caráter, que a nossa maneira de viver, de agir, de pensar, que os nossos procedimentos diários, dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, onde estivermos, que a nossa vida, meu Pai, seja uma adoração, um louvor ao Senhor. Por isso nós humildemente, meu Pai, em nome de Jesus, nos achegamos nesta manhã na Tua casa, na Tua presença, e pedimos que o Teu Espírito venha nos envolver. Humildemente, meu Pai, nós nos achegamos ao Senhor e pedimos
pedimos que a Tua presença envolva a nossa vida, porque é ela, meu Pai, é ela que vai transformar, é ela que vai completar a Tua obra em nossa vida. Porque como adoradores, meu Deus, nós não queremos apenas frequentar uma denominação religiosa. Nós queremos, como adoradores, meu Pai, agradá-lo com a nossa vida. E essa mudança e essa transformação, meu Pai, não vai acontecer por causa da religião, não vai acontecer por causa das nossas boas intenções. Essa mudança, essa transformação, meu Pai, ela só vai acontecer diante do Senhor, na Tua presença. Essa transformação, meu Pai, ela só vai ocorrer na vida daqueles que realmente querem uma vida comprometida com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua vontade. Ó Pai querido e amado, então eu te peço nesta manhã de domingo, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, que a Tua presença esteja aqui entre nós, para nos abençoar, para nos fortalecer, nos renovar, mas também, meu Pai, para nos transformar interiormente, para mudar, meu Pai, a nossa essência, para mudar, meu Deus, o que somos, para sermos melhor para o Senhor. Te pedimos, meu Pai, nesta manhã, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus, nos abençoe, meu Pai, para a glória do Teu nome. Aleluia, meu Pai. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Cantem todos. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Bem forte, gente. Amém. Bom, eu queria falar um pouquinho com você sobre regeneração, a vida de Deus em nós. Eu quero pedir perdão para você, porque eu vou contar uma historinha pequenininha, curtinha. Eu não gosto de contar história na igreja, só que essa historinha, rapidinha, ela vai te ajudar a entender o que eu quero falar. Você já deve conhecer, você me perdoa de contar história? Você não vem aqui para ouvir história, não é verdade? Você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Essa historinha é só introdutória. Você já ouviu a historinha do sapo e do escorpião? Você conhece a historinha do sapo e do escorpião? Sim ou não? Que bom que você não conhece, assim fica mais interessante. Mas eu sei que alguns conhecem. Essa historinha é o seguinte: tinha um sapo e um escorpião na margem de um rio. E o escorpião queria atravessar para o outro lado, mas o escorpião não nada. E se ele entrasse na água, o escorpião ia morrer. O que o escorpião fez? O escorpião chegou para o sapo e falou assim: sapo, me dá uma carona até o outro lado. O sapo falou assim: você está louco? Você acha que eu não te conheço? Você acha que eu não sei o perigo que é ter você nas costas? De jeito nenhum. Aí o escorpião falou para ele assim: olha, como que eu vou ferroar você e matar você? Se você morrer, eu morro junto, porque eu não sei nadar. Faz isso por mim, amigão. Aí o sapo pensou: tá bom. O sapo fez um Uber. O sapo pegou, permitiu que o escorpião montasse nas costas dele, com a promessa de que ele não ia fazer nada. E o sapinho então foi nadando para atravessar o rio. Chegou no meio do rio, ele sentiu uma fisgada nas costas. Sentiu aquela fisgada e ele percebeu que o escorpião tinha fisgado as costas dele. E o sapo perguntou assim para o escorpião: por que você fez isso, cara? Ele falou assim: eu não pude resistir, porque é a minha natureza.
E os dois morreram. Então, esse detalhe dessa historinha, eu não pude resistir, porque a minha natureza, ela fala muito sobre o que nós vamos tratar aqui hoje, sobre uma questão de natureza. Não é uma questão de boa intenção, de má intenção, não é uma questão de entender ou de não entender, de querer ou de não querer, de ter tempo de igreja ou pouco tempo de igreja. É uma questão de natureza. É isso que nós vamos tratar aqui hoje. E quando nós falamos sobre... Vocês perdoam da historinha, gente? Quando a gente ouve falar sobre regeneração, o que nós estamos falando na verdade? Passa para mim, você vai entender melhor aqui, ó. A regeneração é a fase, o que é intermediária? Está no meio. A fase intermediária da obra salvadora de Cristo. Então, quando a gente fala de regeneração, estamos falando de uma fase intermediária nessa obra salvadora que é a obra de Cristo. A primeira fase da obra salvadora é chamada de justificação. Rapidamente diz o quê? A forma com que o homem se relaciona com Deus. Nós temos a justificação pelas obras, quando a gente fala de Velho Testamento. Cristo não existia. Nós falamos sobre justificação pela fé no Novo Testamento, porque agora nós temos Cristo como nosso Salvador. Então, no Velho Testamento, eu era meu próprio Salvador. No Novo Testamento, eu tenho um Salvador. O nome disso chama-se justificação, no nosso caso, pela fé. Eu creio na minha salvação. Quem crê na sua salvação? Pouca gente crê. Quem crê na sua salvação? Por quê? O que você fez para crer? Você não fez nada, mas você crê em quem fez por você. Você crê naquele que se tornou o teu Salvador. Então a nossa salvação não está baseada no que eu faço, mas no que Ele fez por mim. E porque eu creio nele, eu estou salvo. Sou perfeito? Não. Bom, a segunda fase dessa obra é a regeneração. O que é o quê? É a revitalização que Deus opera. Não, você vai entender porque nós vamos falar disso já em seguida. E a terceira fase qual é? Santificação, que é o convencimento e afastamento do pecado. Detalhe importante, como obra do Espírito Santo. Amém? Porque o esforço do homem é momentâneo, mas a obra do Espírito Santo é permanente. Então, justificação, regeneração e santificação. Então, primeiro eu tenho que entender o meu relacionamento com Deus através da fé na obra de Cristo. Entendendo isso, eu entrego a minha vida para Jesus e vou passar pelo processo de regeneração. E junto com o processo de regeneração, o Espírito Santo que agora habita em mim vai começar a me convencer da santificação. Quando eu falo santificação, eu falo de separação e não de perfeição. Eu vou repetir porque é importante. Quando eu falo de santificação, eu estou falando de separação, afastamento, e não de perfeição. Perfeição só em Deus. Só Deus é perfeito. Amém? Mas o Espírito Santo é aquele que uma vez que você está sendo regenerado, o Espírito Santo agora ele começa a dizer assim para você: fulano, você é filho de Deus. Você vai realmente ficar fazendo isso? Você vai ficar agindo dessa forma? Esse é o procedimento de um filho de Deus? Aí você começa assim: puxa, não podia fazer isso, não podia pensar dessa forma, puxa, eu não devia. Aí você começa a perceber que tem coisas que você começa a fazer o quê? Se afastar. Só que essa coisa que te ajuda e te fortalece para você se afastar, é obra de quem? E esse afastamento é justamente o que nós chamamos de santificação. Quando você começa a perceber que tem coisas que no passado era tão comum para você e agora te incomodam. Agora você não quer mais aquilo. Até um pensamento teu hoje talvez te incomoda. Pensamentos que antigamente você nem ligava, hoje você começa a pensar, você já... Já? É ou não é? Já quer fugir daquilo. Isso é obra de quem?
é do Espírito Santo na nossa vida. Diga graças a Deus. Bom, pode passar para mim. Eu queria começar então a nossa meditação sobre esse assunto, aqui nessa passagem. Eu não vou ler o texto todo, porque não é o texto principal, mas nós vamos focar em algumas palavras de Jesus aqui importantes. Evangelho de João, o quarto evangelho, capítulo 3, do 5 até o 7. O tema completo é Nicodemos visita Jesus, né? Vocês conhecem a passagem, nós já lemos aqui na igreja até várias vezes. Mas hoje nós vamos focar aqui nessas palavras de Jesus, que é do 5 ao 7. Encontraram, gente? Quem achou, diga amém. Alguém faltou achar? Diz assim, olha. Respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo. Vamos pensar, vamos com calma para a gente pensar. Em verdade te digo, quem não nascer da água, falando do batismo, e do Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Aí ele diz assim: o que é nascido da carne é o quê? É carne, ponto e vírgula. O que é nascido do Espírito é espírito ou espiritual. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É fácil compreender isso aqui, não é? Jesus falou o seguinte, olha. O que é nascido da carne é carne. Quem é nascido da carne aqui? Quem é nascido da carne? Ué, você veio da cegonha? A cegonha que jogou você lá do alto? Todos nós somos nascidos da carne. E por sermos nascidos da carne, somos carne. Quer dizer, a nossa natureza humana é a essência da nossa vida, ela é carne. A nossa natureza humana, que não é boa, que é corrompida, que é pecadora, por causa do pecado de Adão, nós temos uma natureza pecadora, então nós somos assim, nós temos essa natureza, infelizmente, ruim, porque nós nascemos de uma natureza ruim. Amém? Se eu sou nascido da carne, eu sou carne, e vou agir conforme a minha carne. Vou fazer tudo que me der na teia, como diz o ditado. As minhas atitudes vão refletir quem eu sou, sim ou não? Mas o Senhor Jesus falou uma outra coisa importante. Aqueles que são nascidos do Espírito, são Espírito. O que é nascido do Espírito, é Espírito ou espiritual. Então, uma pessoa que nasce do Espírito, uma pessoa que ela é resultado de uma obra do Espírito Santo, ela vai ser uma pessoa espiritual. Isso é ótimo. Claro que o nascer do Espírito não vai libertar você de ter nascido um dia da carne. Então você vai ter as duas, por enquanto, você vai ter as duas naturezas. Até que Deus troque o nosso corpo e nos dê um novo corpo, para a gente poder então, ter harmonia entre o corpo físico e o corpo espiritual. Mas até que a gente receba o novo corpo, nós vamos ter que conviver com as duas naturezas. Então o que vai acontecer? Eu nasci de Deus. Então agora eu tenho a natureza espiritual, divina, mas eu mantenho comigo a natureza física, a natureza humana. É aquele conflito que a gente tem, né? O mundano não tem esse conflito, o cristão tem. Porque como o mundano, ele não tem a natureza espiritual, ele só tem a natureza carnal. Então quando ele peca, a consciência fica pesada, a não ser que ele tenha alguns princípios de família, morais. Mas se ele não tiver princípio de família, ele vai fazer coisa que você não acredita que ele faça. E vai dormir tranquilo. Ou você pensa que aquele rapaz, que aquele moço, que por exemplo, ele encontra uma senhorinha aposentada, que acabou de sair lá do banco com a aposentadoria dela, que com aquela aposentadoria ela vai colocar comida na mesa, ela vai comprar o remédio dela. Você pensa que aquele rapaz, aquele assaltante, vai roubar o dinheiro dela e depois ele vai embora dizendo assim: oh meu Deus,
E agora, como é que ela vai comer? Oh meu Deus, e agora, como é que ela vai comprar o remédio dela? Ele vai chegar em casa, vai colocar a cabeça no travesseiro e vai chorar. Ah, meu Deus, o que eu fui fazer com a vozinha? Ele vai fazer isso? Não. Sabe o que ele vai fazer? Onde tem mais velhinha? Aonde tem mais aposentada? Porque foi fácil tomar o dinheiro da velhinha, né? Acho que agora eu só vou roubar a velhinha aposentada. Por que a consciência dele não pesa? Por que ele faz determinadas coisas e isso não incomoda ele? Nascido da carne? É carne. Então ele não se incomoda. Agora, a pessoa que nasce do Espírito, ela pode ter sido um ladrão de aposentado no passado, mas por alguma razão agora ela decidiu entregar a vida dela para Jesus, foi sincera e ela recebe a natureza de Deus agora. No momento que ela se converte, quando ela acaba, quer ver, vou ser bem objetivo. A pessoa chegou aqui na igreja hoje, domingo, 9 da manhã. Passou aqui, sabe o rapaz que roubou a velhinha? Passou agora há pouco aqui e entrou. Está sentado ali atrás, ó, perto da Terezinha. Aí, ele ouviu a palavra de Deus e o Espírito Santo toca nele e ele fala assim: Jesus, eu vou entregar minha vida para o Senhor agora porque eu quero mudar de vida, eu não quero mais essa vida, eu quero me converter, eu quero ser salvo, eu não quero ir para o inferno e tal. Fez a oração dele, entregou a vida dele para Jesus. Aí ele sai daqui, dá a volta no quarteirão e encontra quem? Uma outra velhinha, outra. E a velhinha tem até uns dólares pendurados assim, ó, aqui no bolso da velhinha. Na hora que ele vê a natureza carnal dele, borbulha, não é verdade? Ele vai para cima da velhinha, mas na hora que ele chega na velhinha, deixa eu ver, alguma coisa já começou a acontecer dentro dele. Sim ou não? Por quê? Porque sem que ele se dê conta, ele já não tem só mais uma natureza. Agora, por causa daquela oração sincera que ele fez, o Espírito de Deus agora já começou a trabalhar dentro dele. Amém? Você compreende sim ou não? Então, é isso que a Bíblia está dizendo aqui. Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de natureza. A natureza carnal e a natureza espiritual. Diga graças a Deus. Até aqui ficou claro, pessoal? Sim ou não? Pode passar para mim, por favor. Leia comigo aqui. Regeneração. O termo nascer de novo equivale a... Estamos falando da mesma coisa. E refere-se à revitalização que Deus opera numa pessoa, implantando em seu interior novos desejos, propósitos, bem como a capacidade moral que conduz a uma resposta favorável ao Evangelho de Cristo. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas vou explicar. A questão do desejo e propósito, você já entendeu que eu já expliquei aqui. Mas o outro detalhe é a capacidade moral que conduz a uma resposta favorável ao Evangelho. O que significa isso? Quando você ouve o Evangelho, você está aqui na igreja, você ouve o Evangelho, você tem 3 opções. Receber o Evangelho de forma negativa, se revoltar, não gostar, não concordar, que absurdo, né? Como é que pode o pastor falar uma besteira dessa? É uma resposta negativa ao Evangelho. Por exemplo, se o pastor prega sobre a submissão da mulher para com o marido, nós podemos ter 3 respostas. Uma pessoa pode ouvir isso e falar o quê? Imagina, eu ser submissa ao meu marido? Capaz. Nós temos uma resposta nula, que entra por um ouvido e que não muda absolutamente nada. E nós temos uma terceira opção, que é a resposta favorável ao Evangelho, que é aquela que você ouve e por mais que aquela palavra, por mais que o Evangelho ele venha e ele confronte você, sua cultura, seus princípios, seus hábitos, a sua decisão é: eu vou me render à vontade de Deus. Para mim é difícil. Olha, para mim, só Deus sabe como é difícil eu mudar isso em mim. Mas eu quero mudar. E peço que Deus me ajude porque eu preciso mudar. Amém? Então, foi uma resposta
positiva, foi uma resposta favorável. E essa resposta favorável que a pessoa dá diante da palavra que ela ouve, sem resistência, sem confronto, sem arrogância, mas ela aceita de coração, isso faz parte da obra de regeneração. Porque somente uma pessoa regenerada, ela vai dar uma resposta favorável ao Evangelho. Porque do contrário, ou vai ser nulo, ou ela vai ter resistência. Mas se ela estiver sendo regenerada, ela começa a ceder. Claro que isso não é da noite para o dia, mas ela começa a ceder ao Evangelho. Diga graças a Deus. Pode passar para mim. Regeneração deriva do termo grego palingênesis. É uma palavra grega, que está escrito na Bíblia. Palingênesis, que significa segunda gênese, ou segundo começo. Pensa um pouquinho nisso. Quando eu falo de novo nascimento, quando eu falo de regeneração, eu estou falando de uma palavra chamada palingênesis, que significa novo começo. Como a palavra Gênesis na Bíblia quer dizer começo ou início, palingênesis quer dizer novo começo. Então, o que é uma regeneração? Novo começo. O que é o novo nascimento? Novo começo. Então, uma pessoa que está sendo regenerada, ela está recomeçando a vida de Deus. Aquela vida que Deus criou no paraíso começa a ser recriada dentro dela. Amém? Pode passar. Palingênesis, ou regeneração, olha só, aparece 2 vezes nas Escrituras. A primeira aparece em Mateus 19, 28, que a gente vai ler daqui a pouquinho, e Tito 3:5. O primeiro texto, que é o de Mateus, aponta para uma regeneração ampla e abrangente, ao passo que o segundo texto para uma regeneração individual. Mas só aparece 2 vezes essa palavra palingênesis na Bíblia, no original. Amém? Pode passar. Então a gente vai ler esse primeiro texto aqui, que fala sobre isso. O perigo das riquezas. Mateus 19, primeiro evangelho. Do 23 ao 30. Apesar de falar das riquezas, mas na verdade o que a gente vai tratar é da regeneração. Quem achou, diga amém. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente, gente, qual é a palavra? Não confunda dificilmente com impossível. Aprenda a respeitar o que a palavra quer dizer. E a palavra está dizendo dificilmente. Dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma do que entrar um rico no reino de Deus. Você já sabe o que é o fundo de agulha, não sabe? Mas só para o meu desencargo de consciência, fundo de agulha não tem nada a ver com agulha de costura. Fundo de agulha eram pequenos espaços construídos nas muralhas de Jerusalém, que devido ao grande número de pessoas que queriam comercializar dentro dos muros, os portões de Jerusalém eram fechados. E eles não podiam entrar com animais de carga. As pessoas podiam entrar e sair, mas os animais não passavam, a não ser que fosse pelos portões. Então eles construíram pequenas portinholas, espaços na verdade, né? Pequenos espaços, estão lá até hoje. Tem pequenos espaços em que a pessoa pode entrar e sair, mas ela tem que fazer assim, E passava. Só que se ela viesse com o animal não entrava. Por quê? Porque principalmente o camelo, ele tem uma dificuldade muito grande de abaixar. Cadê a Ana? Eu falo de camelo, eu lembro da Ana. Quando eu fui a Israel, ela resolveu dar uma volta de camelo. Até hoje se ouve o grito dela lá em Israel. O camelo estava sentadinho, ela sentou no camelo, aí o camelo para levantar, ele faz assim, Ele levanta as patas da frente e faz assim, Quase te joga de costa. Aí depois, ele levanta o traseiro. Só escutava o grito dela. Só escutava o grito da Ana lá em Israel.
Então, por causa desse movimento, o camelo não consegue passar. Aí a pessoa entrava e as bagagens entravam. Então, isso é o que a Bíblia chama de fundo de agulha. Amém? Aí diz assim, olha. Versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, como pode ser salvo? Isso aqui, pessoal, eu sei que não faz muito sentido para a gente, mas isso aqui é importante. Por que eles ficaram maravilhados? Quando Jesus fala que dificilmente o rico vai entrar no céu, porque é mais fácil o camelo, que não passa, mas é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Eles ficaram maravilhados, sabe por quê? Porque o conceito judeu era que riqueza é sinônimo de graça de Deus e salvação. Pobreza representava rejeição de Deus e condenação. Então os pobres, eles achavam que eles não tinham salvação porque Deus não gostava dele pelos fatos deles serem pobres. E os ricos se gabavam porque eles falaram o seguinte: se eu sou rico é porque Deus gosta de mim. E se Deus gosta de mim, eu tenho um lugar no céu, independente se eu faço besteira ou não, mas o importante é que eu sou rico. Quando Jesus fala exatamente o contrário, os discípulos se maravilharam. Por quê? Porque eles perceberam que salvação, que graça de Deus não tem nada a ver nem com riqueza e nem com pobreza, tem a ver com outras coisas que não tem nada a ver com questões financeiras. Por isso que eles se maravilharam, né? Aí ele fala assim, olha, ele termina dizendo: sendo assim, quem pode ser salvo? Perguntou o discípulo para ele. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, Jesus falou assim, ó, dificilmente o rico vai entrar no céu. Aí os discípulos falaram assim: mas é impossível então? Falou assim, ó, pode ser impossível para os? Quer dizer, olhando de forma natural, é difícil, ou impossível. Por quê? Porque normalmente a pessoa que tem muito, ela faz do muito que ela tem o Deus dela. Toda a confiança dela está apoiada no que ela tem. Mas Jesus falou o seguinte: mas para Deus, nada é impossível. Significa dizer o seguinte: há pessoas ricas, que Deus vai fazer uma obra na vida delas, e mesmo sendo ricas, elas herdarão também o reino dos céus. E por quê? É o que a gente vai ler aqui a seguir. Diz assim, ó, eu não vou entrar nesse assunto porque não é assunto para hoje. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, olha aqui, vós os que me seguistes, na regeneração palingênesis, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado, ó o rico aqui, ó, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. O que Jesus quis dizer aqui? Está vendo? Quando é que um rico vai entrar no céu? Quando tudo que ele tem não representar mais a riqueza dele, nem o pai, nem a mãe, nem a esposa, nem os bens, nem o carro, nem a casa, nem o sítio, nem a fazenda. Ainda que ele tenha tudo isso, mas o dia que nada disso representar a riqueza dele, mas o dia que Deus for a riqueza dele, então esse rico, por obra de Deus, ele herda também a salvação, ele herda o reino de Deus. Diga graças a Deus. Mas a questão aqui que Jesus falou no versículo 28 é o que interessa para a gente. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando da regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando aqui sobre o dia da regeneração, que você já sabe qual é. E sabe, porque domingo passado eu falei sobre isso. Porque no dia do juízo vai haver uma explosão no universo, os poderes do céu serão abalados, toda a nossa terra vai ser incendiada e tudo vai ser, vamos ver se você está acompanhando, tudo vai ser, não ouvi, vai ser destruído, mas depois regenerado, palingênesis, está aí a palavra. Então, a Bíblia fala uma vez sobre a regeneração
do nosso planeta, porque vai ser tudo desfeito e vai ser tudo refeito. Então, assim como houve uma destruição pela água, a segunda destruição ou a última destruição do nosso planeta vai ser por meio do fogo. Por isso que Jesus falou, fique atento aos sinais da natureza, porque a natureza vai dizer para vocês quando o fim estiver chegando. E a gente percebe hoje, nitidamente, o que está acontecendo no planeta. Sim ou não? Então, esse é o primeiro texto. O segundo e último texto que a gente vai ler, pode passar, é esse aqui, ó. Um pouquinho mais no final da Bíblia, um pouquinho antes de Hebreus. A graça de Deus. Tito, capítulo 3, do 1 ao 11. Fica antes de Hebreus, tá? Tem Tito, Filemão, depois Hebreus. É um livro pequenininho, capítulo 3, do 1 ao 11. É o segundo texto que fala sobre a regeneração, o que para nós é o mais importante agora. Tito, pequenininho. Encontraram, gente? O mais fácil é achar Hebreus, que é um livro grande. Aí você, uma página anterior é Filemão, outra página anterior você vai estar em Tito. Tito capítulo 3. Vamos ler? Diz assim, olha. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, sejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores. O que é um altercador? É um resmungão. Sabe aquele sujeito na igreja que ele gosta de polêmica? Sim ou não? Tem 2 ou 3 pessoas falando e levanta um determinado assunto, ele entra no assunto e só ele tem razão e ninguém sabe nada. E cria-se um clima ruim. Então, esse resmungão, esse sujeito que gosta muito de polêmica, que, sabe, pega um assunto e parece que aquele assunto é a coisa mais importante do mundo, é capaz de matar alguém por causa daquele assunto. O nome disso é altercador. Esse é o altercador, o cara que gosta de confusão, que gosta de debate, que gosta de, sabe, de pegar certos assuntos e é capaz de perder a amizade com todo mundo por causa daquele assunto. Ele não é aquele cara que, tá bom, deixa para lá. Não, gosta de levar ferro e fogo. Esse é o altercador. Não seja altercador, mas cordato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tem que ser cortês. Pois nós também, outrora, éramos tolos. Não pensava, inconsequente, tolo. Desobedientes, desgarrados, né? Vivia longe de Deus. Escravos de toda sorte é a natureza humana que nós falamos agora, né? A nossa natureza humana que controlava a nossa vida. E prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos, uns sempre com mágoa no coração, sempre com ódio, sempre com ressentimento, sempre, sabe, nunca está em paz, sempre tem alguém que você não gosta, sempre tem alguém que você está com raiva, sempre tem alguém que você está... É a natureza humana, é aquela coisa chata, né? Aí ele diz assim, olha, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, através de Jesus, não por obras de justiça, quer dizer, não por obras, justiça não por obras, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar, palingênesis e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens.
Evita discussões insensatas, genealogia, contendas e debates sobre a lei, né? Falando lá sobre os altercadores, né? Porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso que gosta de fazer grupinho, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenado. Então o versículo 5, que é o importante, diz assim, olha: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, pessoal? O que eu quero que fique guardado no seu coração nessa manhã de hoje? Não adianta você ter boa vontade. Não adianta, amiga e amiga, você falar assim: Deus sabe como eu sou sincero. Deus sabe como eu quero mudar. Gente, suas boas intenções, seu tempo de igreja, o conhecimento que você tem da Bíblia, não vai mudar a tua natureza. Não vai mudar. Você só vai encontrar em você uma outra pessoa. Porque eu imagino, porque eu também já passei por isso, de muitas vezes você fala assim: eu não gostaria de ser quem eu sou. Eu não gostaria de pensar o que eu penso. Eu não gostaria de sentir o que eu sinto. Eu não gostaria de fazer o que eu faço. Eu não estou feliz comigo. Nada pode mudar isso, exceto o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode transformar o escorpiãozinho de forma que, mesmo ele ainda sendo escorpiãozinho e tendo uma natureza de escorpiãozinho, ele diga assim: olha, não vou ferroar quem vai me ajudar, não vou ferroar. Ele é o único capaz de dar a você, não intenção, natureza, de mudar você por dentro, de fazer com que o pior dos criminosos, que não é o teu caso, se torne uma pessoa com a mão estendida para ajudar o seu semelhante. Ainda que a natureza dele não seja boa como a nossa não é, mas o que nós vamos fazer, as atitudes que nós vamos tomar e que agradam a Deus, não é por intenção, mas é porque Deus nos concedeu o lavar regenerador do seu espírito. Então é o Espírito Santo que vai transformar você numa nova pessoa. Diga graças a Deus. E eu vou orar com você agora e justamente pedir para Deus, para que o Espírito Santo nessa manhã, Ele envolva a sua vida e Ele comece a fazer essa obra de regeneração em você, para que você seja uma pessoa diferente, mudada, transformada dentro da vontade dEle. Amém? Fique de pé para a gente orar. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Feche os seus olhos então. Feche os seus olhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero mudar, mas sozinho eu não posso. Eu não quero ser nascido apenas da carne. Eu quero nascer do Teu Espírito. Quero ser uma nova criatura. Eu quero ter um novo pensamento, um novo coração, uma nova alma, um novo espírito. Eu quero ter uma nova vida. Quero ter paz. Senhor, me ajuda. Eu quero nascer de novo. Aleluia. Medite, cante e medite nesse hino, porque ele é uma oração para nós. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem
procuro. Conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. cantem todos, Eu luto é contra minha própria alma, a natureza humana, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu acredito, meu Pai, que a oração que eu vou fazer ao Senhor, ela traduz a oração, pelo menos da maioria dos que estão aqui conosco. Porque o desejo do nosso coração, meu Pai, é agradar ao Senhor com a nossa vida. Senhor, nós não estamos aqui ocultando o fato de que nós já fizemos muitas coisas erradas nessa vida. Nós não estamos aqui, meu Pai, negando a nossa verdade. Nós não estamos aqui, meu Pai, para tapar o sol com a peneira. Sabe por quê, Senhor? Porque nós sabemos quem fomos, o que fizemos, quem somos e o que fazemos. Mas nesta manhã nós também sabemos quem nós queremos ser. Eu sei que há pessoas aqui, meu Pai, que tudo que ela deseja é ser transformada. E essa transformação, meu Pai, não vai acontecer pela nossa boa vontade. Não vai. Não vai acontecer por causa da igreja. Não vai acontecer também com esforço. Mas vai acontecer por obra do Senhor. Por isso, meu Deus, eu peço ao Senhor aqui nesta manhã, mediante o desejo de cada pessoa, que o Teu Espírito, meu Pai, envolva-nos nesta manhã. Que o Teu Espírito, meu Pai, esteja aqui entre nós e que Ele possa caminhar em direção a cada pessoa aqui. Amiga e amiga, o Espírito Santo Ele quer ir até você e Ele quer regenerar você. Só que Ele não vai invadir a tua vida, Ele precisa que você convide Ele. Se você quer, sabe, se você reconhece a sua natureza,
se você reconhece as suas maldades, se você reconhece nessa manhã, porque o Espírito Santo iluminou você, se você reconhece que tem muita coisa que você precisa mudar, mudar como marido, mudar como esposa, mudar como homem, como mulher. Se você reconhece que tem muitas coisas em você que precisam mudar no seu pensamento, no seu comportamento, nas suas atitudes. Sabe, se você é uma pessoa que diz assim: eu queria que a minha maneira de falar fosse diferente. Eu não queria mais ser uma pessoa rancorosa. Eu não queria mais ser uma pessoa melindrosa, que qualquer coisa fica magoada, triste. Eu não queria ser mais uma pessoa insegura. Eu não queria mais ser uma pessoa tímida. Eu não quero mais. Não quero ser uma pessoa medrosa. Você, amiga e amiga, precisa convidar o Espírito Santo para regenerar você. Então, aí onde você está, faça a sua oração sincera e fale para Ele: Espírito Santo, eu quero a tua ajuda, eu preciso dela. Fale para Ele: Espírito Santo, eu reconheço os meus erros, eu reconheço as minhas falhas, e eu sei que não adianta nada eu ficar tentando mudar do meu jeito. Eu sei que não adianta nada eu ficar fazendo promessa. Não adianta nada, Senhor, eu ficar tentando me convencer que eu vou melhorar, que eu vou mudar, mas eu sempre caio no mesmo erro. Eu sempre me vejo a mesma pessoa nas horas difíceis da vida, nas horas de provação, de tentação. Eu vejo que eu ainda sou a mesma pessoa e eu não quero isso. Senhor, eu quero a tua ajuda. Senhor, eu quero a tua ajuda, me muda, Senhor. Fale, amiga, clame a Ele agora e diga para Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, porque até quando eu vou continuar sendo quem eu sou? Até quando, meu Pai, eu vou continuar com esse coração, com esse comportamento que eu sei que não é de cristão? Senhor, quanto tempo mais eu vou continuar sendo esta pessoa perdida, corrompida? Até quando, meu Pai, eu vou carregar esse corpo corrompido sobre mim? Até quando, meu Pai, a minha natureza, ela vai ficar ditando regras na minha vida? Me ajuda, Senhor. Fale, amiga. Fale com Ele agora, convide Ele, mostre para Ele que você depende dEle e precisa da ajuda dEle. Fale para Ele de todo o coração e Ele vai vir ao seu encontro. Então fale, tenha esse momento com o Espírito Santo e Ele vai vir ao seu encontro, e Ele vai ajudar você, Ele vai transformar você, se você estiver sendo sincero e reconhecendo suas fraquezas. Fale com Ele. Oh, meu Deus, Fale, é ore. tão bom estar aqui neste momento, te buscando e sentindo o teu poder, operando em nós um novo nascimento e mostrando Venha, Espírito Santo. qual Venha, Senhor, faz a tua obra. o teu querer. Venha, Espírito Santo. Oh, meu Deus, não há como explicar este momento em que sinto tua presença
Deixa o Espírito Santo abraçar você. Nasce em meu peito um arrependimento Fecha os seus olhos e o desejo de entregar todo o meu ser. Oh meu Deus, derrama teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passeia em nosso meio, manda a tristeza embora. Pra sempre quero te adorar. Cante, ó meu Deus, ó meu Deus, derrama o teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passeia em nosso meio, manda a tristeza embora. Pra sempre quero te adorar. Pra sempre, pra sempre, pra sempre quero te adorar. coloque as duas mãos bem juntinhas do seu coração, como se você estivesse abraçando Jesus no seu interior. Espírito Santo, o nosso momento foi falar com o Senhor, mas esse momento é o momento do Senhor, o momento do Senhor operar o novo nascimento, é o momento da regeneração. Então, Espírito Santo, assim como um dia nós nascemos de uma mulher, e naquele dia a vida começou para nós, que nesta manhã aconteça algo tão maravilhoso dentro desse ser, que nesta manhã, Senhor, o mesmo amor que envolveu o nosso pai e a nossa mãe que nos gerou, que nesta manhã o amor do Senhor nos envolva também, para gerar em nós uma nova criatura, um novo ser. Senhor, envolve essas pessoas agora. Espírito Santo, eu te imploro, eu te peço, eu te suplico, eu clamo, regenera essas pessoas, Senhor, porque há pessoas lutando contra si mesmas e não vão conseguir vencer. Há pessoas, meu Pai, que se não forem transformadas, elas jamais verão a natureza divina do Senhor nelas. Elas nunca terão paz interior se elas não nascerem do Senhor, meu Pai. Então, Espírito Santo, eu te peço, ó meu Senhor, eu te peço, abrace cada uma dessas pessoas, meu Senhor, e faz uma obra que nós não podemos fazer. Senhor, faz uma obra que ninguém pode fazer.
Somente o Teu Espírito pode realizar isso, Senhor. Essa mudança, essa transformação, meu Pai, não é obra de homens, não é obra de religião. Essa transformação é obra do Teu Espírito. Então venha Espírito Santo e transforma. Tira, meu Pai, tira o peso do pecado, da condenação. Quebra, meu Pai, esmiuça as algemas que vinha prendendo essas pessoas ao seu passado, a sua arrogância, ao seu orgulho, a sua vaidade, ao seu desânimo. Quebra, Senhor. Quebra as algemas que nos escravizava nessa nossa natureza humana, meu Pai, e nos obrigava a ser quem nós não queríamos ser. Transforma, Espírito Santo, transforma, meu Pai, transforma, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, transforma, meu Pai, transforma o nosso ser, meu Deus, transforma o nosso interior, muda, meu Pai, muda, meu Senhor, muda a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, muda, Senhor, muda. Faz uma mudança interior, meu Pai, que não seja querer, esforço, mas que seja natural, que seja um viver natural. Ó Espírito Santo, te louvamos e te exaltamos, reconhecemos a Tua soberania, a Tua grandeza. Faz a Tua obra, Senhor. Aleluia, meu Pai, nós te louvamos e adoramos estar na Tua presença. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo. Receba, Senhor, nosso louvor. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença, Aleluia, aleluia, aleluia. É tudo que eu preciso. Que maravilha é a Tua presença, Senhor. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração. Aleluia. Vem, Espírito Santo, abraça a Tua igreja, o Teu povo. Nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Aleluia. Aleluia, meu Pai. Receba, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Levante as mãos ao céu, amiga, e faça um pequeno agradecimento a Ele. Pela fé, diga obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que nesta manhã o Senhor recebeu a minha oração, e eu creio, meu Pai, que uma mudança já está acontecendo dentro de mim. Eu creio, Senhor, que essa mudança o Senhor já está operando no meu interior. Eu te louvo, Senhor, te louvo, te adoro, te agradeço,
por conhecê-lo, por viver na tua presença e pela tua graça em minha vida. Receba, Senhor, toda a gratidão. Agradeça a Ele, amiga e amiga. Diga obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque eu creio, Senhor, na tua obra em minha vida. Honra, glória e louvor nós rendemos a ti, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Te adoramos, meu Pai. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Solte sua voz e cante de todo o coração para Ele. Se antes eu soubesse, cante a igreja de Jesus. te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Fale para Ele. És a melhor escolha que eu já fiz. Solte a voz e cante. És a melhor escolha. És a melhor escolha que eu já fiz. Abaixe os seus braços. Pai querido e amado, muito obrigado por esta manhã na tua presença. Muito obrigado pela tua obra em nossa vida. Essas pessoas irão sair daqui, meu Deus, e vão voltar para o dia a dia delas, mas não mais como eram. Elas vão sair daqui sentindo, percebendo uma mudança na sua vida, na sua maneira de pensar, de agir, seu comportamento. E não vai ser nada forçado, porque o Senhor é quem nos liberta de nós mesmos. Espírito Santo, e que essa obra permaneça cada momento do nosso dia e da nossa vida, e que tudo seja para a honra, para a glória e para louvor do teu santo nome. Quem crê diga: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua presença e pela tua obra em nossa vida. E dê uma salva de palmas ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Amém? Nós vamos embora já. Só quero dar um recado para você. Você está bem? Quarta-feira, 7h30 da noite, a gente vai dar continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Só que nós terminamos de falar sobre os dons quarta-feira. Nós vamos falar a partir de quarta-feira agora, que é terminando, na verdade, a carta de Coríntios, nós vamos falar sobre vida após a morte. Que Paulo termina falando sobre isso. Ele traz para a igreja de Corinto esclarecimentos, porque estava havendo confusão lá dentro, sobre a questão da ressurreição dos mortos. Então ele vai começar a falar sobre a ressurreição de Jesus, para depois falar sobre a ressurreição nossa, do povo. E ele tem muitas coisas importantes que ele vai falar dentro desse assunto. Então, quarta-feira, possivelmente umas 3 quartas-feiras, a gente vai trabalhar esse assunto, ressurreição dos mortos. Amém? Que é importante que a igreja tenha bastante consciência a respeito disso. Quarta-feira. Na sexta-feira, nós estamos realizando as 7 sextas-feiras da Vitória. Convido você a participar. Tem sido uma bênção. Tem ou não tem, pessoal? E olha, tem sido uma bênção. Você que não tem vindo, você tem perdido. Nós estamos orando, como a gente faz sempre, né? Mas trazendo uma palavra de fé, falando sobre os mistérios da fé. Nós temos falado sobre o profeta Elias e a gente vai continuar falando na sexta-feira também. Então, você que não veio sexta-feira, procure vir na próxima agora. Só um detalhe que tinha me esquecido. Quarta-feira tem a Santa Ceia, tá? Porque é a última quarta-feira do mês. Então, quarta-feira agora vai ter a ceia, às 7h30 da noite, tá bom? E domingo que vem, vamos estar aqui no nosso culto de louvor e de adoração ao Espírito Santo, sempre buscando esse novo nascimento. Amém? Levante as mãos. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua graça em nossa vida.
Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Vai com Deus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. Saiam na presença de Deus. Se alguém quiser falar comigo, estou à disposição. Deus te abençoe.